reage a circunstâncias, situações difíceis, eu não sei se você ainda se surpreende. Você se surpreende com as coisas que têm acontecido? Algumas pessoas já passaram por tantas coisas difíceis, já passaram por tantas dores, que elas dizem que nada mais é capaz de surpreendê-las. Já passaram por coisas totalmente difíceis, diferentes. Porém, imagine se alguém te disser a seguinte afirmação: o guarda de um bordel é menos pecador do que um pregador que não entrega o evangelho, e que o bordel não é tão ruim assim quanto a igreja deste pregador. Vou repetir mais uma vez. O guarda de um bordel é menos pecador do que um pregador que não entrega o evangelho, e que o bordel não é tão ruim assim quanto a igreja deste pregador. Uma afirmação como essa te surpreende? Ou é algo que para você é comum? Talvez para alguns uma afirmação dessa, no púlpito da igreja, seja um escândalo. Mas e se for verdade? E se isso for uma realidade presente hoje em dia nas igrejas? Quem disse essa frase foi Martinho Lutero, em um sermão que ele fez em 1522. Quando ele conclui, então, essa expressão dizendo que a doutrina ensinada pelo falso pregador não faz nada mais do que desviar e violar as almas dos recém-convertidos. Porém, como este mal é algo espiritual e não visível e material, físico, como aquilo que acontece no bordel, ninguém observa. Então, portanto, muitas pessoas, por causa disso, não conseguem analisar, e se analisam, dizem, bom, não dá para ver, então está tudo bem. Mas Deus está completamente descontente com as igrejas que assim vivem. Isto é surpreendente. Ou isso deveria ser surpreendente para todos nós. Para nós podermos entender um pouco melhor essa questão que Lutero então disse, eu quero falar aqui sobre um filme. Não sei se você já teve a oportunidade de assisti-lo, vou contar apenas um trecho dele de maneira geral para que você possa entender. Esse filme se chama Luca, é uma animação. E nessa animação, este personagem principal, ele é uma criatura marinha. Ele vive embaixo da água, ele tem nadadeiras, ele tem caudas, é uma criatura marinha. E todas as vezes que ele sobe à superfície, ele se transforma num ser humano. E este filme então retrata o Luca com uma vontade de sair do ambiente onde ele está para parecer outra coisa, para parecer um ser humano. E é interessante então que em um certo momento um amigo dele o incentiva a fazer isso. E eles saem do mar e vão para a cidade dos homens. E na cidade dos homens, como ele saiu da água, ele está ali como um ser humano, um menino qualquer. E ele passa o filme inteiro tentando esconder das pessoas daquela cidade quem ele realmente é. O problema é que todas as vezes que uma gota d'água cai nele, entra em contato com a sua pele, ele revela a sua verdade. Até tem um fato interessante, que uma das cenas do filme, ele está na casa de uma menina que ele conhece, que é humana, não é criatura marinha como ele, é um filme, é uma ficção, e ali tem um gato. E o gato, nessa cena, ele fica toda hora rosnando para aquele personagem, por quê? Porque ele sabe que tem alguém que vem do mar ali, o gato gosta de peixe, então independente da forma que ele tenha, o gato toda hora sabe que ali perto dele tem alguém que cheira a peixe. É interessante de ver um filme como esse, que nos mostra muito daquilo que Lutero estava ensinando ainda em 1522. Viver como se ninguém pudesse observar que você é diferente. Muitas pessoas querem viver assim, viver em meio ao mundo, fingindo ser quem elas não são. Nós vemos que cristãos estão se comportando assim
ao redor de todo mundo. Isto é surpreendente. Pessoas, nós não estamos falando aqui de um grupo de amigos, não estamos falando aqui de um clube de futebol ou um clã, mas eu falo aqui de um povo específico. Eu falo aqui do povo que Moisés vem chamar de o povo da herança. Pedro vem dizer que eles são povo de propriedade exclusiva de Deus. Estão nesse mundo, fingindo ser quem eles não são. E é sobre esse povo da herança que eu gostaria de conversar com a igreja nesta noite. Eu convido você, portanto, a abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 4, para nós fazermos a leitura dos 14 versículos iniciais deste capítulo. Então, do versículo 1 até o versículo 14 de Deuteronômio 4. E diz o seguinte a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis ela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, e vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Feche os seus olhos para nós orarmos mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, e nós mais uma vez pedimos ao Senhor pela graça e misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe diante desta porção da Tua palavra que nós estamos lendo neste momento. Que o Senhor continue falando ao nosso coração esta noite. Continue nos fortalecendo. Continue, ó Deus, transformando as nossas vidas. Eu clamo, Senhor, que abra os nossos corações, para que todos possamos ouvir a Tua palavra, acolher em nossos corações, no nosso íntimo, para assim, ó Deus, honrar ao Senhor em todos os momentos. Peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que não permita que qualquer um de nós volte para casa da mesma forma como chegou a esta igreja. Que o Senhor nos transforme, que
Que o Senhor nos dê o crescimento, nos dê fé para podermos continuar a nossa luta diária. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, o texto de Deuteronômio, ele mostra para nós o momento onde Israel ainda não entrou na terra prometida. Essa é uma promessa que Deus traz ao seu povo, porém aqui Moisés está recordando ao povo aquilo que o Senhor fez por eles e aquilo que o Senhor ensinou ao seu povo. Se você ler alguns versículos a mais até o final do capítulo 4, vai perceber que o próprio Moisés recorda aqui as palavras divinas a ele, onde ele mesmo sabia que não entraria na terra prometida. Então Moisés está neste momento trazendo a história até o capítulo de número 3, de alguns fatos que aconteceram. No capítulo de número 4, ele começa então a mostrar para esse povo como é que eles deveriam viver para o Senhor. Este povo que ele vai chamar então de povo da herança. Veja que no versículo 1 ele começa dizendo, agora pois. Ele começa dessa forma exatamente por causa desta conclusão que ele vem trazer nesse pedaço do livro. Ele fala até o capítulo 3 da história, ele diz, agora pois, com isso que vocês ouviram, vamos então entender o que eles deveriam fazer a partir desse momento. Então veja que Moisés começa trazendo a este povo, o povo da herança, o que eles deveriam fazer. Eu quero trazer um destaque, iniciando aqui naquilo que está no versículo de número 2. Quando ele diz então, nada acrescenteis à palavra que vos mando. Ele começa falando então sobre estatutos, juízos, algo que ele vai repetir em vários momentos, porque foi o que o Senhor concedeu ao seu povo quando eles estavam perante o Senhor no Monte Horebe, no Monte Sinai, diante do dia em que eles receberam as tábuas da lei. Estatutos, quando você pega essa palavra, você pode se perguntar, mas o que é estatuto? O que são juízos? O Senhor está dizendo, então, através de Moisés, a este povo, os estatutos, toda a parte religiosa da lei, tudo aquilo que cabia ao culto ao Senhor, Ele está reunindo nesta palavra estatutos quanto a juízos, ou julgamentos, dependendo da versão que você está lendo. Ele está falando sobre toda a prática civil deles. Então ele reúne nestas duas palavras toda a lei, a prática religiosa e a prática civil que este povo então deveria fazer para honrar ao Senhor. É interessante então que no versículo de número 2, ele vem falar sobre isso, esta lei, esta palavra que o Senhor deu, onde ele dá uma direção muito clara a eles que eles devem guardar. Guardem os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Eu quero trazer um destaque então a este povo da herança, nesta ordem de Moisés de guardar, mas não é guardar qualquer coisa. Interessante que ele começa então o versículo de número 2 dizendo que aquilo que eles devem guardar é algo que eles devem então pegar de Moisés, pegar diretamente daquilo que Deus transmitiu e não acrescentar nada a essa palavra. Interessante de pensar isso, porque quando você começa a pensar, quem é que acrescentou alguma coisa às Escrituras? Quem é que acrescentou alguma coisa à palavra, à Bíblia? E você talvez traga à sua mente algumas seitas, algumas religiões que mudaram a tradução, que acrescentaram alguns escritos para deixar aquilo conforme a vontade deles. Porém, quando Moisés está dizendo ao povo, não acrescentem nada a esta palavra que vocês recebem, ele está indo além disso. Porque ele está falando daquelas práticas que o povo então entendia que eram desagradáveis a Deus, guardava elas, mas apesar disso, e emprestava de outros povos algumas formas de adorar ao Senhor, algumas superstições, algumas tradições que eles começaram a incluir na vida diária, como se fosse algo que o Senhor havia então orientado ao seu povo. É interessante de ver que isso a igreja faz. Eu observo a religião X, empresto deles uma forma de culto, empresto à religião X
uma forma então de eles adorarem a Deus, porque parece mais contemporâneo, parece mais interessante para a nossa geração. Eu pego a tradição que está vindo, eu acrescento a ela esta prática. Moisés está dizendo, não acrescentem nada. Veja só que quando Moisés então traz essas palavras, eu encontro um paralelo disso na carta de Paulo a Timóteo, que ele nos explica por que eu não posso acrescentar nada, por que eu não posso mudar, por que eu não posso trazer uma tradição, por mais que seja confortável a mim, e fazê-la como se fosse vontade de Deus. Paulo diz a Timóteo que as Escrituras são inspiradas por Deus, para correção, para instrução, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não precisamos de nada mais. É isso que Moisés está dizendo ao povo. Vocês não precisam acrescentar nada àquilo que Deus já revelou para vocês. Até porque nós não temos sabedoria, nós não temos autoridade para mudar, para acrescentar. Porque não existe outra fonte de revelação pela qual o Senhor vai falar conosco. Quantas pessoas buscam outras fontes? Querem revelações especiais, querem ouvir o profeta tal, querem ouvir o apóstolo tal. Vejam só como nós distorcemos e acrescentamos à palavra práticas que são completamente desagradáveis ao Senhor. As Escrituras Sagradas são a nossa única regra de fé e prática. Interessante que Moisés vem trazer no versículo de número 3 algo que aconteceu e está registrado em Números 25. Baal Peor, aqui nós vemos então que foi o momento de adoração que Israel passou a ter a Baal em Peor. Ele está mostrando então o momento onde o povo acrescentou uma prática, acrescentou um sistema de culto, acrescentou uma adoração que Deus nunca ordenou que eles então o fizessem. Adoraram a Baal neste local. E por isso, como o texto no versículo de número 3 reforça para nós, eles foram consumidos. Irmãos, nós como povo da herança não podemos esquecer o quão importante é guardar aquilo que Deus revelou para nós, sem acrescentar qualquer palavra, qualquer tradição a estas que vão nos levar à prática. Assim como Lutero disse em uma das suas teses, que foram então colocadas na porta da catedral, ainda então em 1517, nós precisamos recordar: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. É o grande tesouro que nós temos, porque queremos mais. Isso foi inspirado por Deus. Muitas vezes nós comentamos aqui quanto nós gostamos de cantar louvores e gostamos desse momento que às vezes mexe com o nosso coração, porque tem uma nota assim, uma nota que me faz então lembrar de um momento que às vezes estou mais fragilizado. Às vezes você chora no louvor porque ele mexe mesmo, a música faz isso conosco, mas eu não posso esquecer que nenhum louvor foi inspirado por Deus. Porque a doutrina da inspiração, ela está apenas atrelada às Escrituras. Porque Deus, então, é como se Ele tivesse soprado aos escritores, aos autores, para registrar tudo o que nós temos nas nossas mãos para aprender da vontade do Senhor. Cânticos são feitos com temor, com sabedoria, mas não inspirados, porque aquilo que é inspirado vem diretamente do Senhor para a edificação da sua igreja, e esta conotação nós podemos dar apenas às Escrituras. Se você olha para a história, a igreja deixou esta verdade. A igreja deixou de guardar as Escrituras, a palavra de Deus, os estatutos e os juízos, ao ponto de ser necessário, em um momento da história, haver uma divisão. Ela precisou ser reformada, porque estava completamente longe daquilo que Deus havia então revelado a ela. Inseriram práticas abomináveis. Você já deve ter ouvido falar sobre as indulgências.
compravam-se então um lugar no céu. Por isso nós temos aí o tempo da Reforma Protestante, 1517. Por isso Deus levantou homens e mulheres até chegar a Lutero, onde ele então foi aquele que recebeu o nome como grande reformador, mas vários outros Deus usou para trazer a igreja de volta às Escrituras. Não podemos acrescentar nada, não podemos colocar práticas, por mais que elas pareçam bonitas nesta geração, por mais que pareçam mais confortáveis à geração mais jovem, vamos adaptar o culto, vamos fazer então algumas coisas para que eles fiquem mais à vontade. Não precisa. Temos que fazer apenas aquilo que é agradável a Deus. Mas Moisés não diz apenas acrescentar, não é? Versículo 2 ele diz: não acrescentem nem diminuam. Não precisamos retirar nada e nem podemos retirar nada. Mas quando é que você retira algo? Quando é que você diminui esse ensino da palavra? Quando você negligencia. Quando você se omite diante de alguma coisa que deveria então fazer para agradar ao Senhor. Nós ouvimos a palavra de Deus em vários momentos, mas em muitos deles nós negligenciamos. Nós nos afastamos daquilo que é agradável a Deus. Você pode até me perguntar e falar assim: bom, pastor, então tudo que eu tenho no Antigo Testamento ainda vale para hoje? Não. Por quê? Porque foram revogados ou porque já foram cumpridos e não são mais necessários. Mas eu só posso fazer isso quando a própria palavra o faz. Se você ler a carta aos Hebreus, você vai encontrar isso. Vários exemplos de atos do Antigo Testamento que hoje você já não faz mais. Sacrifícios. Culto do Antigo Testamento tinha um sacrifício de animais. Hoje não tem mais. Por quê? Porque Deus disse que não seriam mais necessários. Cristo Jesus se sacrificou no nosso lugar. Ele foi, portanto, o substituto para pagar o preço. Então nós só podemos diminuir, retirar algo daquilo que você vê no Antigo Testamento se Deus, na própria palavra, no Novo Testamento, o diz para fazer. Se você não tem nenhuma ordem, nós devemos então entender como é que nós podemos aplicar todos esses ensinos ainda nos nossos dias. Vejam só então o que torna necessário. Vejam só, é para você poder então entrar na terra que o Senhor te deu, é para você poder então viver aquilo que Deus está preparando para você. Deve estar então sempre guardando essa palavra. Como você faz isso? Eu volto ao versículo de número 1, quando ele diz então: agora pois, ó Israel, ouve, ouça os estatutos, ouça os juízos, ou seja, ouça a palavra de Deus. Mas este ouvir que Moisés está utilizando aqui não é um ouvir qualquer, sem qualquer tipo de preocupação, é ouvir atentamente. E quando eu digo que eu estou ouvindo atentamente aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo lido das Escrituras, isso então reflete a reverência que eu tenho às Escrituras. Só tenho reverência às Escrituras se eu entendo que elas são, portanto, a única regra de fé e prática que o Senhor deixou para mim. O único meio pelo qual o Senhor se revela a cada um de nós. Então, quando alguém abre as Escrituras, eu me porto sempre com reverência diante dessa leitura ou diante dessa explanação. Israel ouvia. Moisés estava falando a todo tempo. Os profetas foram levantados para falar em vários momentos, então eles estavam ouvindo, sabiam o que deveriam fazer. Porém é interessante que apesar de ouvir e guardar, isso não era suficiente. Nós todos sabemos da história que os israelitas eram oscilantes, por vezes obedientes, por vezes murmuradores, por vezes obedientes, por vezes idólatras. O que faz então com que um povo que ouve e guarda não seja desobediente? O que eles faziam além de ouvir? E o texto responde isso para nós. No próprio versículo 1, ele vem trazer essa primeira referência, depois nos versículos 5 e 6, que nós vamos ler de novo. Então ele diz no versículo 1, agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes. E ele repete isso no versículo 5 e no versículo 6. Quando ele fala, eis que vos tenho ensinado os estatutos, como me mandou o Senhor, para que assim façais no meio da terra. Ou seja,
para que eles possam cumprir. Versículo 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Interessante então ver aqui que não é necessário apenas o povo da herança ouvir para guardar. Você reter todo o conhecimento não vai te fazer santo, não vai te fazer alguém que é piedoso, não vai te levar a honrar a Deus. Você precisa ouvir atentamente, com reverência, guardar isso, mas você precisa também cumprir. Ou seja, o povo de Israel está sendo convocado aqui por Moisés a obedecer, a colocar em prática tudo aquilo que eles estavam ouvindo, ou desde o momento em que recebem a lei no Monte Horebe, eles precisavam então continuar colocando em prática aquilo que o Senhor havia entregue ao seu povo pelo profeta. Esse é um povo privilegiado. Vejam só, o texto está dizendo isso. Se vocês fizerem isso, as nações que estão ao redor vão olhar para vocês e vão dizer: olha como este povo é um povo que tem estatutos e juízos, porque eles são sábios, porque eles têm um Deus que desfruta, do qual eles podem desfrutar a comunhão com Ele. Olha só como este povo de Israel é um povo diferente. Ao ouvir, guardar e cumprir os mandamentos que o Senhor havia então deixado, Israel, este povo, seria reconhecido como um povo diferente. Eles seriam vistos como um povo privilegiado pelo Senhor. O que é que faria então um povo privilegiado a deixar todos os seus privilégios e a passar a viver como os outros povos? Veja só que desperdício. Eles recebem todas as instruções justas como os outros povos veriam eles, mas eles deixam de lado para viver como as nações pagãs. Por que alguém faz isso? Por que um povo como este gostaria de ser comparado ao mundo, ser comparado às outras nações? E a resposta é algo muito simples, mas que muitas vezes não está claro para nós. O povo de Deus, o povo da herança, só deixa de cumprir a vontade do Senhor quando há uma clara desconexão entre a sua fé e a sua vida. A vida prática, o restante, tudo aquilo que você faz. Por isso você precisa entender o que é fé para você. Onde é que a sua espiritualidade ela pode ser aplicada? Porque muitas pessoas começam a pensar: bom, eu estou agora em um ambiente religioso, estou prestando um culto a Deus. Quando eu saio daqui, eu não estou mais. O culto já acabou. E eu, portanto, volto à minha vida cotidiana, eu volto à minha rotina diária, portanto, eu volto a uma vida secular, e então não tem sentido eu viver no meio da vida secular aquilo que eu deveria viver no meio religioso. Aqui é sagrado. Este local é local de adoração a Deus. Este local é local de obediência a Deus. Quando eu volto para minha casa, quando eu volto para o meu serviço, não é mais. Muitas pessoas seguem essa linha de raciocínio. Elas começam a pensar: bom, o que é que fulano faz da vida? O que é que ele faz lá, na vida secular dele? No ambiente secular que ele está vivendo todos os dias, qual é o emprego que ele então tem? Algumas pessoas então começam a olhar: bom, fulano de tal é um grande empresário, outro é advogado, outro é professor, outro é gari, outra é zeladora, e eles imprimem uma ideia de que aquilo que eles fazem fora da igreja, fora do que eles consideram ser sagrado, longe do povo do Senhor, é mal. É ruim aquilo que eu faço lá fora. O que é bom é só o que eu faço junto com o povo do Senhor. Só neste momento, então, eu devo continuar fazendo as coisas da melhor forma possível. Então, lá fora, as pessoas vivem uma vida de qualquer maneira, porque lá é secular. Aqui é sagrado.
aqui eu sou cristão, aqui eu estou vivendo a vontade de Deus. Lá fora não tem problema eu viver de qualquer maneira, porque lá eu não estou cultuando a Deus. Isso é um erro de conceito. É um erro quando as pessoas supervalorizam a palavra sagrado, como se alguns que então exercem o serviço sagrado fossem mais importantes do que os outros, mais dignos do que os outros e honrem mais a Deus por causa disso. Pastores, missionários, estão num patamar acima. Advogados, professores, gari, enfim, todas as profissões estão um patamar abaixo. Esses glorificam mais a Deus do que os outros, com certeza. Essa é a mentalidade que leva muitas pessoas a desconectar a vida espiritual da vida cotidiana. Pessoas que não entendem o que é fé, não entendem o que é espiritualidade e não entendem quando que essa espiritualidade vai afetar a vida delas. Acham que a espiritualidade é só este momento, quando elas estão completamente enganadas, porque tudo o que elas fazem em suas vidas é considerado sagrado. Estamos aqui cultuando a Deus sagrado, momento onde devemos fazer com excelência, fazer para honrar a Deus. Quando sairmos daqui, continua sendo culto a Deus, continua sendo sagrado. Continua então tendo a exigência de fazermos com excelência, com zelo, porque devemos fazer como se fosse para o Senhor. Quando você esquece que você está cultuando a Deus em todos os momentos, como Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nós deixamos de glorificar a Deus em nossas vidas. Muitas pessoas consideram então o mundo mal, o secular mal. Você vive aonde? Você vive neste mundo. Você não foi chamado para você sair deste mundo, mas viver nele. E nele glorificar, portanto, ao Senhor. Advogados, professores, missionários, pastores, garis, zeladores, enfim, qualquer profissão, todos devem fazer o melhor para glorificar a Deus, porque Deus deve ser glorificado em tudo. Tudo o que foi feito para Ele, para a glória dEle. Então você se imagine em casa, que você está fazendo qualquer atividade que você foi então chamado para fazer, lembre-se, isso deve ser feito para a glória de Deus. Você honra ao Senhor quando você então faz tudo com este ponto de vista. Quando você entende que a sua espiritualidade, ela deve ser vivida em todos os momentos da sua vida. As igrejas esqueceram disso. O povo da herança se esqueceu disso. E por isso você encontra hoje igrejas mundanas, que não se surpreendem quando são comparadas a um bordel. Isso me surpreende. Quando as igrejas, o povo de Deus, esqueceu que ele foi chamado para glorificar a Deus. E eles desobedecem facilmente os mandamentos do Senhor que os levam a uma vida prática. Eles esqueceram completamente a palavra do Senhor, que diz, portanto, primeiro mandamento: não adorarás outros deuses. Não devemos ter outros deuses diante de nós. O que é que a igreja fez? Esqueceu completamente os ensinos. Não guardou porque não ouviu atentamente, com reverência, e por isso não cumpre. E você encontra hoje igrejas idólatras. Como é que as igrejas são idólatras? Quando elas supervalorizam os seus líderes. Quando elas transformam os pastores em semideuses. Quando elas elevam os pastores a um patamar como se eles fossem quase que o próprio Deus, ao ponto de revelar uma nova verdade que nem Deus trouxe. Idolatria. As igrejas estão mudando as suas posturas e elas precisam voltar, porque elas estão pecando quando elas deixam de lado
a palavra do Senhor que elas deveriam cumprir. Elas pecam quando elas acham que os assuntos corriqueiros do dia a dia, o que você faz no dia a dia não tem importância. Fazem de qualquer forma. Estão pecando quando vestem a máscara da religiosidade e se mostram cristãos apenas quando estão entre as quatro paredes, mas ainda guardam no coração a idolatria, o orgulho e a desobediência. É interessante que Jesus, quando em Lucas capítulo de número 4, ele está junto com os outros mestres da lei, junto com o povo, ele então faz uma leitura dentro da sinagoga. E a leitura que Jesus faz é um texto de Isaías. E esse texto de Isaías era uma profecia sobre ele mesmo, sobre o próprio Messias, onde ele viria para libertar, onde ele viria para tirar a opressão. E ele vem então, faz isso pela cruz e deixa essa responsabilidade agora para a igreja. E continue fazendo isso, pela pregação do Evangelho, pelo auxílio, pelas bênçãos que a igreja pode ser. Mas aí, você observa o quanto que a igreja diminui a palavra que ela deveria guardar e negligencia os cumprimentos daquilo que o Senhor deixou. A igreja não vive mais o Evangelho. A igreja não glorifica a Deus todos os dias. Ela procura glorificar a Deus somente quando está reunida como igreja num templo. E o templo tem que ser bom, confortável, tem que ter ventiladores, tem que ter uma boa música, senão a gente muda, a gente vai para outro lugar. A igreja perdeu os seus princípios. Será que a igreja dos nossos tempos não está precisando passar de novo por uma reforma? É aí que você se lembra do lema da reforma. Que a igreja reformada, ela está sempre em constante reforma, porque ela se perde, porque ela deixa o orgulho falar mais alto. E nós precisamos então abandonar o nosso orgulho e voltar a viver para o Senhor. Israel fez isso. Moisés está lembrando Israel nesse momento da história e da própria lei, porque em vários momentos Israel foi oscilante. Eles eram o povo da herança, mas esqueciam coisas muito importantes para eles. E por isso que o texto vem trazer uma terceira e última coisa que eu gostaria então de destacar aqui, que está no versículo de número 10, que Moisés fala exatamente sobre isso. Não te esqueças. Não se esqueçam do dia em que estivesse perante o Senhor teu Deus em Horebe. Veja só, Moisés está falando para esse povo então que ele não deve se esquecer. Deve guardar. Para guardar ele precisa ouvir. Ele deve cumprir para que ele possa honrar ao Senhor e glorificá-lo entre os povos. E ele precisa se lembrar. Moisés então diz algo muito interessante no final do versículo 10. A fim de que aprenda a temer-me. Vejam só, o povo ouviu, o povo aprendeu e não deve se esquecer. Para que eles continuem temendo ao Deus da aliança. Quantas vezes nós nos esquecemos daquilo que foi ensinado? Quantas vezes nós nos esquecemos da verdade? E Moisés, ele mostra como isso não vai ser esquecido. Como é que os ensinos dos 10 mandamentos não serão esquecidos? O que Deus fez pelo seu povo, o que Deus fez pela sua igreja, o que Deus ainda está fazendo. E algo muito simples, que nós deixamos de lado, está no final do versículo de número 9. Ele diz então: farás a saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Nós não vamos esquecer se nós não deixarmos de ensinar. Nós não vamos esquecer o que Deus fez, quem Deus é, se nós continuarmos falando para as pessoas, para os filhos, para as próximas gerações, quem esse Deus é e o que Ele revelou a nós. No momento em que nós deixarmos de ensinar, que deixarmos de falar desta verdade, nós vamos começar a perder a nossa identidade. Não seremos mais o povo da herança. Não vamos mais guardar a verdade, porque não vamos mais ouvir a verdade. Não vamos mais cumprir a verdade, porque nós nem saberemos mais quem nós somos em meio a este mundo. E passaremos a ser uma igreja mundana.
uma igreja que se comporta como o mundo, uma igreja que não se diferencia mais daquilo que o mundo está fazendo. Nós vemos, portanto, o texto dizer para nós, no versículo de número 31, continuando essa linha que Moisés então vem trazer da lembrança ao seu povo, ele diz: então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a seus pais. Ele está lembrando a Israel que este povo é o povo da herança, não por causa do que eles fazem, mas porque Deus um dia fez uma aliança com eles. Nós estamos aqui e não devemos apenas guardar, cumprir ou lembrar para temer ao Senhor, simplesmente por quem nós somos e pela nossa história local. Não! É pelo que Deus fez por nós. É pela aliança que o Senhor fez para nos tornar povo da herança. Para nos fazer então um povo liberto, um povo que leva os outros a sair da opressão, a sair desta vida que eles estão, para que eles possam então viver neste reino de Deus. E isso é possível apenas através daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Todo o sofrimento, todo o momento de angústia que Ele viveu por nós na cruz, como foi muito lido hoje, bem explicado pelo Jatir, no Salmo de número 22, Ele o fez naquele momento para que nós pudéssemos ser chamados hoje povo da herança, povo que faz parte desta aliança do Senhor. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui para nós, então, vivermos de uma forma diferente. Deus não te chamou para você ser igual ao mundo, mas sim para vivermos em obediência ao Senhor. Aquele personagem que eu mencionei no começo, chamado Luca, daquela animação, aquele que era uma criatura marinha e saiu do mar fingindo que ele era um ser humano, ele chega a um momento da história onde ele não consegue esconder mais. Ele chega a um momento da história que ele não quer esconder mais quem ele é. Porque ele sabe que ele é uma criatura marinha. E assim ele deveria viver em todos os lugares. Não fingindo ser outra criatura. Nós todos fomos chamados para mostrar a este mundo quem é o nosso Deus. E isso nós só vamos fazer quando entendermos que em tudo que fizermos devemos glorificar ao nosso Deus. Ser luz, ser sal, não por nós, não para que as pessoas olhem para nós, mas para que elas olhem para o Senhor e que elas possam glorificar ao nosso Deus. Isso é possível, irmãos. Mesmo em meio a este mundo cheio de pessoas que lutam para desconstruir os princípios da palavra de Deus. Isso é possível se nós tornarmos as Escrituras única regra de fé e prática nas nossas vidas. A partir disso, nós vamos viver para a glória do nosso Senhor. Vamos lembrar que tudo que formos fazer, devemos fazer com excelência. Devemos fazer com zelo. Devemos fazer como se fosse diretamente para o Senhor em todos os momentos. Portanto, não viva como se você fosse parte desta geração. Não viva como se você fosse parte deste mundo. Porque você não é, você está nele. Você é, portanto, parte do reino de Deus. Cidadão dos céus, chamado para ser diferente. Viva, portanto, esta diferença. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus e não tema o que o mundo tem a fazer contra você. Tema apenas o grande e poderoso Deus, o único que pode fazer algo com a nossa alma, que pode determinar o destino eterno de cada um de nós. Portanto, lembre-se que em tudo que você fizer, você está prestando um culto a Deus. Em tudo que você fizer, você está, portanto, glorificando ou não ao Deus que te criou. Quando a igreja se lembrar disso, quando a igreja cumprir isso, fazendo sempre com zelo, glorificando ao Senhor,
ela vai mostrar às nações quem é o Deus que ela serve. E as nações vão passar a conhecer Cristo Jesus, o nosso Salvador. E elas então buscarão esta verdade através de cada membro da igreja. Cada pessoa que se converteu está vivendo como um verdadeiro discípulo. É nesse tempo que nós vamos ver a diferença. É nesse tempo que nós vamos ver um grande avivamento, quando a igreja passar a ser novamente Igreja de Cristo. Quero convidar os irmãos do grupo de música que venham à frente para nos conduzir nesta última canção ao Senhor. Eu convido a igreja a se colocar em pé para nós louvarmos a Deus juntamente com eles. E após esse momento nós vamos orar, agradecendo ao Senhor e clamando para que o Senhor continue nos fortalecendo e nos abençoando.